Eu quero que você conheça uma mulher que se distingue na Bíblia. Eu li essa palavra nos Estados Unidos. Eu tenho um ministério de televisão e eu tenho que pregar 30 minutos, segunda, terça, quarta e quinta. E 30 minutos cada minuto. E tem horas que você pensa que não tem mais. Já pregou, despregou e você fica pensando, onde é que eu vou achar? E eu comecei a ler 2 Reis, pensando que talvez alguma coisa me mostrasse. Ô meu irmão do céu, ô mulher importante, ô mulher de Deus, amém? Eu fui casado com uma mineira, 52 anos, uma mineira de Juiz de Fora. Ela era o tipo de mulher que dizia para mim assim, ajoelha aqui, fica quieto, eu estou orando agora. Ela, antes de sair para um avivamento, eu viajar, ajoelha, ela orava, colocava óleo em mim e começava a falar em línguas. 52 anos, fui abençoadíssimo por Deus, irmãos. Como Deus me abençoou, porque a mulher muda tudo. Uma mulher ruim, é difícil de ficar casado. Uma mulher que não sabe cozinhar, é muito mais difícil. Mas a Maria Lúcia tinha uma coisa que ela fazia muito bem, restaurante. Ela gostava de ir para o restaurante e já preparada, não queria cozinhar. Mas depois de 52 anos cozinhando, chegou, não é? Chega. Então o nome dessa mulher é chamada Sulamita. Ela morava num lugar chamado Sunem. E o caráter principal desta palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 4, 8 a 37, é o profeta Eliseu. Agora, não sei se você se lembra de Eliseu, porque Eliseu na Bíblia é aquele que seguiu depois de Elias, é aquele que recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. Então este homem é um homem que contagia, aonde ele vai, as coisas acontecem. O mais que você cresce espiritualmente, o mais que você vive espiritualmente e os anos passam, a unção de Deus aumenta. Os ataques também aumentam. Mas a unção, ela continua. E muitas vezes Deus te coloca em lugares onde você nunca quis ir. Nós fomos numa boca de fumo no Rio de Janeiro para ministrar a igreja pertinho da boca de fumo de Realengo. E tinha 20 americanos e nós estamos lá na oração. Eu decidi pedir a eles que fosse orar um pouco lá fora com a congregação, com as pessoas do bairro. Eles entraram na rua do Boca de Fumo. Depois de 30, 40 minutos, eu estou procurando americano na favela, não acho. Então a pior coisa eu podia pensar, mataram tudo. Quando finalmente achamos, irmãos, tinha um ciclo de americanos e dentro tinha tudo que é revólver, tudo que é espingarda, tudo que é tudo, aquele monte de armas, e eles orando para os homens receberem o Espírito Santo. Então muitas vezes na vida, irmãos, você encontra uma pessoa como Eliseu e você começa a entender quem ele é por dentro e quem que é o ser humano chamado Sulamita. Abra a sua Bíblia, então. Eu quero ler um pouco. Vamos pedir aos irmãos lá atrás que sigam comigo nos versículos bíblicos. E aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem e havia ali uma mulher importante, a qual constrangeu que comesse do pão. E aconteceu, quando lá passava, vinha até a casa para comer o pão. Então, quem constrangeu o profeta foi a mulher. Por que a mulher constrangiu o profeta? É o coração da mulher, filho. Tem coisa que mulher que nós não sabemos como é que funciona. Homem sabe que mulher tem um cérebro adiantadíssimo. E se você quiser compreender o que Deus está fazendo na mulher, desiste. Pode ficar quieto. Tem horas que eu passei casado. O que ela quer que eu faça? O que ela tem na cabeça? O que está acontecendo com você? Mineira! Ela disse, não vou explicar de jeito nenhum. Então, irmãos, a razão
foi que ela tinha um coração de ajudar as pessoas. O pão tinha mais do que pão. Ontem à noite nós comemos um feijão, feijão amigo. É uma gosma bem marrom, cheio de buraquinho por dentro. E dá uma... E olha, irmãos, eu fiquei de amor naquela comida. Ah, mas como eu gostei daquele feijão. Aquele feijão deve ser vendido pelo quilo. Ô feijão abençoado. Devia ter muita coisa na palavra pão. Porque se você ler o versículo 9, ela disse ao seu marido: eis que agora eu entendo que este que sempre passa por a minha casa é um santo homem de Deus. Porque a presença do Espírito Santo em você, ela regenera. Exemplo, tem restaurante na minha cidade, quando eu vou comer lá, o garçom bate na minha cadeira, quase que me derruba no chão. Se o demônio pode fazer isso, Deus também faz, porque o demônio imita Satanás, não Satanás imita o demônio. Satanás, se ele bate na minha cadeira, significa que o Espírito Santo também pode estar ministrando a ele, antes dele bater na minha cadeira. Em outras palavras, o Espírito Santo em você é ativo. Fala ativo. Fala passivo. E eu quero que você veja essa noite o ativo e o passivo da mulher samaritana. A mulher sulamita, ela de vez em quando falha, mas uma vez só. Então vamos ler. O versículo 9 diz: e ela disse ao seu marido: eis que agora eu entendo. Fala comigo, passivo ou ativo? Qual dos dois você bota aqui? Ativo. Ela foi ao marido e perguntou: eu sei que este homem é um homem de Deus que passa pela nossa casa. Peço-te, que a palavra peço-te é rara, porque quem manda na família é a mãe, é a esposa. Quem aqui manda na sua casa, você ou a sua esposa? Levanta a mão. Está todo mundo... Hã? Fala a verdade. Ela faz tudo. Ela manda em tudo. Para disso. O segredo de um casamento que há muito tempo ela faz. Fala assim: a mulher. Mas nesse caso, ela vai ao esposo e diz: peço-te que construa para ele um quartinho com uma cama, com um candelabro, com uma cadeira, um castiçal junto ao muro, para quando ele vier a nós, ali se hospedará. Então o coração da mulher aqui, sulamita, ela tem que ter a autoridade do esposo. Eu quero que se lembre disso, para fazer o que Deus está falando com ela para fazer. Porque quem paga a conta de fato é o que trabalha. Então o coração da mulher, quando ele sabe a hora de perguntar ao esposo o que ela precisa, faz o casamento forte. O casamento aumenta de potencial de vida. Ele pediu à mulher que fizesse isso para este profeta, um lugar para ele poder se assentar. E você lê o próximo versículo, diz assim: e aconteceu que um dia, é o relógio, aconteceu que um dia, ele veio por ali e se recolheu naquele quarto e se deitou nele. Passiva ou ativa? Passiva? Ativa. Por que é ativa? Porque se Deus fala com o profeta para deitar naquela cama, ela fez certo. Tudo que você faz pode ser passivo ou ativo. Nesse caso, foi ativo porque ela fez com que o que ela queria dar ao profeta foi aceito por Deus. Os passos do homem reto são guiados por Deus. Você está aqui esta noite esperando e querendo saber o que vai acontecer na sua vida, no seu negócio. Olha essa mulher essa noite, segue ela com cuidado
E você vai ver que tem coisa aqui que abre o seu entendimento. Bom, o profeta passou, entrou e deitou. Deus sabia que ele estava lá? Sim ou não? Qual a razão dele ir na casa dela e pegar o quartinho e deitar na cama? Nós não sabemos. Tem muita coisa que acontece na vida que não sabemos. Vou te contar uma história. Um grupo de 30 americanos foram para o Peru. Uma noite fria, um acampamento cheio de pastor peruano. O bispo todo empolgado com a teologia maravilhosa do livro dele. Começamos a ministrar. Em menos de 30, 40 minutos, o Espírito Santo caiu e batizou todos eles com línguas e línguas de fogo. O maior deles foi o bispo Samuel Cury. O bispo Samuel Cury está aposentado agora e ele lidera a igreja liberal, a igreja do Espírito Santo no Peru. Mas não esperava. Eu não estava preparado, eu estava pensando no feijão, no arroz. Eu não tinha nenhuma ideia que Deus ia fazer isso. Eu não tinha ideia nenhuma. Eu estava pobre, eu estava triste, porque a viagem foi muito dura demais, e estou com sono, quero dormir. E Deus começou a renovar a nossa vida. E hoje, irmãos, temos quase 200 pastores no Peru que estão formando a igreja global. Deixa eu te perguntar, você está aqui esta noite esperando alguma coisa? Eu quero dizer que tem um quarto para você. Tem uma cama para você descansar. Tem um lugar que você pode sentar. Essa é a sua igreja. Fala assim, eu amo a minha igreja. É um lugar de sentar, de escutar, de louvar, amém? De ofertar, de conhecer. Fala assim, eu também amo a minha pastora. Pastora, pastor, nós te amamos. Dá um grito, dá um grito, dá um grito. Agora, quando você se envolve com o homem de Deus, a mulher de Deus, muita coisa pode acontecer. Se eu fico olhando para trás o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil agora, eu fico surpreso, eu fico maravilhado. Nada que era minha, nada que eu fiz, mas vendo Deus fazer as coisas, é uma coisa fenomenal. Por exemplo, tudo que a mulher que vem para mim para casar, casa. É um ministério de cego. Eu não sei quem casa com quem. Quando eu volto na igreja, está casado. E eu estou orando pela minha esposa há 5 anos, até agora não recebi. Indo, disse a Geazi, seu criado, chama a esta sunamita. E quando ele a chamou, ela se pôs diante dele. Irmãos, essa palavra se pôs diante dele é um ato de respeito. Você não está falando com qualquer pessoa, não, você está falando sobre Eliseu. Se pôs diante dele é um respeito, é dizendo eu sei dentro de mim que em você tem um poder sobrenatural do Espírito Santo e eu quero que você me abençoe. Nos pastores desta igreja, especialmente nos jovens, tem uma unção. O Ronaldo tem uma unção de escrever livro, de teologia. Oh, meu irmão do céu, já falei sobre o bife que nós comemos na casa dele. Ai, meu Pai, Jesus. Oh, meu Pai, eu vou contar para todo mundo no Rio o que aconteceu na casa da Rosângela. Convidamos a Rosângela para ser preletor da nossa conferência nos Estados Unidos, começando no dia 8, 9, 10 e 11. Amém. Eu que agradeço ela ir lá, amém? Eu que agradeço. É uma bênção tê-la lá, em nome de Jesus. E quando ele a chamou, ela se pôs diante dele. O Espírito Santo, na pastora, ministra uma palavra. Você aceita a palavra e vem para frente. Depende de você receber. Depende de você confessar o pecado. Se você confessa o nosso pecado, ele é justo e puro para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então a ação
dele convidar ela, era o que ela estava esperando, porque ela tinha uma comunhão com esse homem, era um santo homem de Deus, e ela sabia, mas ninguém sabia, ela sabia. Ela sabia, é um entendimento entre você e Deus, que tem uma bênção aqui. Olha, gente, se você vem aqui só para ligar o ar-condicionado e se esquentar um pouquinho, você não participa. Você tem que participar. Você tem que se envolver. Irmão, estou tão envolvido com missões. Nós estamos em Cuba. Estamos construindo 4 igrejas em Cuba. Irmão, estamos envolvidos com tanta gente. Daqui do norte, do sul, do leste. Meu pai do céu. Sabe onde é Teresina? É lá no Piauí. Oh, meu pai do céu, nós vamos para um lugar chamado Itibirama. Itibirama é longe. Imagina americano branco dentro daquele ônibus a noite toda. Meu Deus do céu. Nós estamos viajando em lugares que ninguém quer ir. Pois havia dito ele a Gease: diga-lhe, eis que tu tens nos mostrado com todo esmero o que quer que seja feito por ti. Quer que falemos com a palavra do rei, ou capitão do exército, ou alguém. E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. O que ela quis dizer? Ela sempre dizer: eu sou quem eu sou. Eu falo o que eu falo. Eu não dependo de ninguém para me alimentar, para tomar conta de mim. Eu sou o que eu sou. Eu vivo no meio do meu povo. E eu tenho Deus no meu coração. Ô personalidade. Ô mulher cheia do Espírito Santo. E ele disse, quem disse foi o profeta: o que faremos, pois faremos por ela. Coisa boa, não é? Quando o homem de Deus diz: o que você quer? O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade essa noite? Deus vai suprir. Não tenha medo, não tenha ansiedade. Você veio aqui esta noite e o fogo vai cair na tua cabeça. Nós vamos te abençoar. O que faremos por ela? E vou um comentário. Ele e Gease, o criado, conversando: o que faremos nós dois por ela? E Gease disse: olha, ela não tem filho e o esposo é velho. Agora você sabe que o homem nunca é velho. O homem é idoso, mas não fica velho. Amém? O homem você pode dizer que o homem tem vida nele, e depende do que você pensa. Muita gente pergunta: pastor, se você é 81 anos de idade, você devia ter uma bengala. Não vai ter bengala não, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus me disse que eu vou viver, pregar, e aí eu caio morto. Então tem um dinheiro que nós viajamos com ele, para me levar de volta para os Estados Unidos e enterrar com a minha esposa. Mas eu não estou esperando morrer tão cedo não, viu? Eu vou viver muitos anos. Então, o que está acontecendo nessa passagem, irmãos, é que o profeta quer abençoar a mulher. Você não quer saber como é bom abençoar os outros? Como é bom abençoar os outros? Como é bom participar da necessidade que você tem? De vez em quando eu venho lá na missão e tem 3.000 refeições por mês. Eu como um prato daqueles, vou sentar com o pessoal que está comendo, e você vê aquele brasileiro que está cheio de feridas, sentado no paralelepípedo da rua. Ô pastor Rico, um falou comigo: olha pastor, eu te agradeço só por me ajudar a mim, na refeição da minha família, sabe? Meus filhos, tudo foi criado na sua missão, pastor. Eu falei: glória a Deus. Aí ele disse: se o senhor precisar dispor de alguém, é só falar comigo. Se você precisar de dispor de alguém, eu falei: tem uns 2 ou 3 metodistas que eu gostei. Irmão, não quero que você mate ninguém, não. Coma a comida, dá glória a Deus e fica manso. O que o profeta queria? O profeta sabia que existia uma necessidade, mas Deus não revelou ao profeta qual era a necessidade. Muita gente pergunta: por que o profeta não se justificou e foi revelado pelo Espírito Santo? Porque tem muita coisa, irmã, que only acontece quando você confessa. A maior raiz do pecado humano
é falta de perdão. Jesus é duro nessa palavra. Se você tem alguma coisa contra alguém, de qualquer forma de negócio, você tem que restituir. Você tem que ir lá e parar. O ministério não crescia. O ministério não tinha dinheiro. O ministério sofrendo. E o americano metodista me pisando no pé e dando chute na bunda. Estou cansado de ser maltratado pelo distrital. Eu perguntei a Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que tu queres? Fala comigo, Senhor, estou noite e dia pedindo, dá um jeitinho aí. Ele falou comigo assim, você vai ter que achar pelo menos 100 casais e pedir perdão que você fez contra os filhos dele. Bom, o que aconteceu foi que meu filho é brasileiro, tinha uns 4 ou 5 escurinhos, nós fomos no time da cidade de Etna, chamado, um nome lá que eu não me lembro mais, e falaram conosco, vocês não podem jogar aqui é só branco. Eu fundei um clube só para branco, preto, amarelo, azul, vermelho. Eu treinei todos eles em 2 pernas. Aqui eu botava peso, aqui. Coloquei uma tábua grande, ensinei a chutar. Passei o tempo todo, 3 anos lutando. E quando chegou a hora de jogar naquele time dos branquinhos, nós matamos ele. Por 6 meses era 20-0, 10-0, 8-0. E eu tinha em mim um ódio. Mata, pega, dá. Comprei um bolo de chocolate. Chamei as crianças, 12 de idade, joguei o chocolate perto do gol. O queijo, o bolo cai quando você não chuta a bola dentro da rede. Chuta dentro, filho, chuta dentro. Você não chuta, o bolo cai. Deus me pediu que eu estivesse nas casas do pessoal. Peguei todo o endereço, fui de criança a criança. Sai daqui, não quero falar com você não. Você se machucou meu filho. Minha irmã, eu vim pedir perdão, eu fui errado. 20-0 não está certo. Eu peço perdão. Olha, o que é que você está segurando para não receber uma bênção? Se o seu namorado te deu um abraço e começou a tirar o sangue daqui, você diz, vai comer um hambúrguer, me deixa sozinha. Você tem que resistir. A bater nela você não pode. Ou bater nele você não pode. Então, irmãos, a palavra de Deus veio de Deus a Eliseu dizendo, ela não tem filho, e ele é velho. Você sabe que a ideia aqui é muito interessante, porque o homem não participa de nada. O homem está aqui quieto, não entra na história. Ele é simplesmente, ela, é tudo para ela. Ela é o valor principal dessa passagem. E olha, e disse ele então, chama, oh que bênção, chama. Em outras palavras, Deus está falando comigo, abençoar essa mulher, chama ela aqui. Ai. Oh glória a Deus. Quando Deus fala uma palavra, chama. Numa igreja aqui na cidade, Valentim, um jovem que estava com as pernas atrofiadas, foi curado e saiu andando para casa. Ele esteve aqui ontem à noite. A pastora simplesmente disse, vem aqui filho. Ele levantou e andou. Se Deus te chamar, você vem? Ou ele tem que fazer um argumento, vai porque você precisa de Jesus, você está em problema financeiro, democrático, espiritual, você tem problema aqui, problema lá, e você conversa. Se Deus chama, fala, eu vou. Fala, se Deus chama, eu vou. E disse ele então, chama, e ele a chamou.
E ela se pôs à porta. E ela se pôs à porta. Está notando que ela não entra no quarto, não. Ela sabe que dentro do quarto tem uma coisa sobrenatural maior do que qualquer sentimento que ela já teve na vida. O conhecimento do santo de Deus, do sobrenatural de Deus, é essencial para você entender Deus e respeitá-lo. Você tem que pedir a Deus que mostre a você aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é dom dele, é presente dele. Ela sabia que nesse homem tem fogo. Se pôs diante da porta, esperando alguma coisa. E ele disse a ela, por esse tempo determinado. Agora, o milagre tem relógio. Minha mãe teve um tumor desse tamanho aqui, e meu pai não queria levar ela no médico. Papai, leva ela no médico. Não, não vai levar não, não vou não, ela vai sozinha, vai de ônibus. Minha mãe saiu do ônibus, andando lá para cima e começou a queimar aqui dentro. Ela foi curada antes de entrar no prédio do hospital. O que meu pai sabia que a minha mãe não sabia? O que você sabe que alguém não sabe? O que tem na sua cabeça que você diz que você não quer conhecer o Deus Todo-Poderoso? Porque a revelação do Espírito Santo, irmãos, é uma coisa gradualmente exercida pelo crente que se impõe, se coloca, se regenera, se confessa e fica na entrada. Não, você pode vir na igreja e ficar lá fora. Se você entrou, chegou o dia, a igreja tem que crescer. Todos vocês têm que crescer a um ponto de gerar discípulos, gerar almas para Jesus. Se você vem para ter o ar-condicionado, você está perdendo tempo. Deus quer que você receba a bênção que Ele tem para você. A Sulamita, ele disse a ela, por esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não faça brincadeira com a tua serva. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A coisa melhor da sua vida foi ter um menino ou uma menina, não foi? Foi? Homem não pode ter criança. Fala o que você quiser, pensa o que você quer, mas não dá não, viu? O que Deus está dizendo a você essa noite, que você precisa de saber que a necessidade maior da sua vida pode hoje à noite, através de uma oração desse grupo tão simples. Irmão, venderam o bolo, fizeram tudo para levantar dinheiro. Trabalharam 6 meses levantando dinheiro para dar uma oferta de 120 mil. Gente simples, gente que não é rica não. Tem um rico lá, acho que sou eu. Eu não tenho nada. Não faça brincadeira. Versículo 17. Mas a mulher concebeu. Fala comigo, fala assim, ô glória. Conceber significa que Deus criou um milagre na reação do Espírito Santo na vida de um fazendeiro ou velho e uma mulher mais forte, e deu para ela um filho. Eu não entendo mulher em termos de ter filho. Não sei como é que se sente. Eu tenho uma ideia, porque eu tenho 3 filhos. Mas geralmente chega uma hora que o médico fala para a gente sair. A gente tem que sair lá fora porque ele vai fazer sozinho, não pode olhar. E tem um homem que cai no chão vendo sangue. Por que ela concebeu? Porque Deus estava envolvido. Deus pode conceber um emprego para você, pode conceber uma companhia nova para você, pode conceber um carro novo para você, pode abençoar você financeiramente em áreas que você precisa, pode conceber uma esposa ou quem é que precisa de um esposo, mas está assim, desnorteada, pastor, eu quero um esposo. Levanta a mão bem alta. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Levanta a mão, gente. Quem está pedindo a Deus um esposo?
Você não precisa de esposa nenhuma, tá? Você é muito novo demais, muita criança demais, fica quieto aí. Para disso. Mas Deus pode conceber o maior milagre que você precisa da sua vida. Ele tem poder para fazer tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo. Deus faz tudo, 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 tudo. Olha, eu tinha um ônibus. E aquela companhia do Rio que faz tomar conta de ônibus, me prendeu o ônibus, queria dinheiro, queria isso aqui, eu vendi o ônibus. Eu dei a alguém o ônibus. Hoje nós temos uma companhia que usa os ônibus para a glória de Deus. Está aqui o motorista Daniel. Amém? E nós temos um ônibus grande. Ônibus grande, né? Grande. É um milagre. Deus concebeu o ônibus. Quantos homens aqui querem casar e não conseguem? Levanta a mão. Fica em pé, filho, vem cá. Fica em pé. Todo mundo tá nervoso, olhando para baixo. Filho, qual que é a sua idade? Qual que é a sua idade? 17? Assenta aí. O quê? Ele tem 15 anos. 15 anos. Senta aí, filho. Você não tem cabelo por isso, não. Deus não vai conceber, não. Até você ter 25. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, homem servo de Deus. Oh, bênção. Pode assentar. Como é que fala para sentar? Como é que fala para sentar? Deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu se havia dito, segundo o tempo da vida. E quando o menino cresceu, aconteceu que um dia saiu com seus pais, que estavam nos colhedores, e disse ao seu pai: minha cabeça, ai, ai, minha cabeça, e foi para casa pela mãe e morreu. E olha, o versículo 21 diz: ela então subiu, pôs o filho sobre a cama do homem de Deus, e fechando a porta saiu. Por que não enterrou o filho? Não a sulamita. Ela não iria aceitar a ideia que o filho estava morto. Tem uma personalidade forte, tem um entendimento da vontade de Deus forte, tem uma entrega total, uma mulher que não se compromete e não se vende, uma mulher que tem um senso de responsabilidade, sabe que tem um Deus. Ela pegou o filho, botou na cama do profeta, fechou a porta e saiu. Ela pegou o filho morto, botou na cama do profeta, fechou a porta e saiu. A primeira vez que ela entra no quarto, o quarto do sobrenatural, meus irmãos, supera a morte. O quarto do sobrenatural tem poder para revelar a você o que você precisa na vida. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu vou para o correio, e no correio eu tenho uma caixa lá embaixo. Para botar a chave no buraco eu tenho que ajoelhar e dar uma olhadinha. E eu precisava de $7.500 todo dia 25. Todo dia 25 eu preciso pelo menos de $10.000. Todo 25. E eu mando pelo banco para o Brasil. O Ministério da Missão vive quase 48 anos e Deus tem suprido todo o orçamento por 47 anos. Não devemos a ninguém, não devemos cartão de crédito. Deus provê ali. Por que é isso? Porque eu sou dizimista de 100%. Se eu precisar de comer alguma coisa, eu tenho que pedir a alguém um favor.
Não estou dizendo a você que não tem um dinheirinho lá para comprar uma bicicleta, uma coisinha assim. Mas eu tenho estado sem salário por 60 anos. Eu não tenho salário. E a conta é paga. Deixa eu te perguntar, você está com medo do quê, filho? O que você está com medo do quê? O que você pensa que Deus é? Ele falou para construir, vai ser construído. You translate everything? E chamando logo seu marido, disse ele: peço que envies comigo algum dos criados e uma das jumentas para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E ele disse: para que tens isso ter com ele hoje? É a lua nova, é sábado. E ela respondeu no versículo 23, tudo está bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Me pergunta, como é que ela pode falar tudo está bem quando o filho está morto na mesa da cabeça do profeta? Como é que pode você sentir dessa maneira? Porque a fé dela supera a morte. Meu pai viveu numa área onde tinha muita feitiçaria. Uma casinha lá em cima, cheia de demônios. E barulho a noite toda, e tambor. Meu pai subiu, me levou com ele, e eu seminarista. Eu era seminarista, todo teológico. Ele falou, estou cansado desse barulho. Fez isso aqui, deu o ombro na porta, era baiano de Caetité. Baiano sem pescoço. Bateu naquela porta e começou a repreender, pegou um pau, começou a bater em todo mundo. Não temos candomblé, ubundu e macumba na área da missão. Tem hora que você precisa tomar autoridade. Aquele cachorro que não deixa você dormir é um demônio. Cuspe nele. Aprende a lutar espiritualmente. Pastor, mas ele não é bíblico. É, Jesus cuspiu e botou. Fala comigo, Jesus cuspiu. Então eu posso cuspir também. Não é ético, mas quem que pensa que tudo tem que ser ético? O demônio não é ético. Trata dele da maneira que ele trata você. E chegando ao profeta, que estava em Monte Carmelo, a Sulamita chega e ele lhe disse, vai ter contigo, com teu marido, com teu filho. E ela disse, vai bem, tudo bem. Ela falou isso ao esposo e falou isso ao profeta. Está tudo bem. Escuta, irmãos, está tudo bem com você essa noite? Você tem um pedido a Deus? O que você podia pedir hoje à noite a Deus? Um pedido que você precisa. Tem alguém que gostaria de ficar em pé e dizer, eu preciso de uma esposa? O que você precisa? Deixa eu escutar.